Bem-vinda ao Business Lounge, o podcast onde nos reunimos para explorar o mundo fascinante do empreendedorismo, dos negócios e da mentalidade, numa conversa descontraída e informal. Estás convidada a relaxar, a pegar na tua vida favorita e a juntar-te a nós enquanto partilhamos histórias inspiradoras de empreendedoras que admiramos. Hoje, como sempre, temos aqui uma convidada extremamente especial que eu vou passar a apresentar. A Thaís é cake designer, apaixonada por decoração, design e cozinha. Nasceu no Brasil e mudou-se para Portugal em 2008, onde decidiu, após concluir o secundário, seguir o caminho da restauração e catering, abraçando a sua paixão pela gastronomia. Mais tarde, enquanto trabalhava num bar, começou a fazer bolos para a sua família, combinando o seu amor pela arte, arquitetura e design com a culinária. Durante a pandemia, lançou um bolo especial para o Dia da Mãe, que se tornou um sucesso, marcando o ponto de viragem da sua história e dando origem à criação da Bake Modern Cake. Hoje, a Thaís é também mentora de cake designers e abriu um espaço maravilhoso que nós adoramos e no qual estamos a gravar o podcast, o Bake Coffee. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Gostávamos que falasses um bocadinho sobre ti e sobre o teu percurso, fizesse uma pequena introdução, mas também queremos dizer-te que escolhemos-te como uma das primeiras convidadas para estar connosco no podcast, porque realmente admiramos muito o teu trabalho, adoramos o teu espaço e já sabes que nós estamos aqui nessas vezes. Mas acho que vou deixar o Sérgio fazer esta introdução porque foi através dele que eu também conheci o teu trabalho. A Thaís foi das primeiras pessoas a confiar no meu trabalho, quando nem na verdade eu confiava. Mas foi das primeiras pessoas a procurar, nem sei bem por que razão, na altura estava muito no começo, e se calhar se não fosse a Thaís, em o meu percurso em termos profissional, a parte de tráfego, não estaria como está hoje. Então, foste das primeiras pessoas também que nós quisemos fazer o das primeiras convidadas que nós pensámos logo, pelo teu percurso, que tudo já vamos descobrir um bocadinho mais, e também por toda a questão também de confiança que também sempre tiveste em nós, sem muitas provas dadas, na verdade, não é? Mas sempre confiaste em nós e tem sido muito bom ver este teu percurso, esta tua superação, tu e a tua família cá em Portugal, e realmente és um exemplo para muita gente e para nós. Se nós conseguimos dar-te um bocadinho mais de visibilidade e as pessoas verem o teu trabalho incrível, queremos muito que isso aconteça, porque realmente em muitos aspectos, e ao longo dessa conversa acho que vai ser perceptível, acho que és uma inspiração mesmo para empreendedorismo, também a força de vontade também que tiveste, porque certeza que as coisas não foram fáceis durante muito tempo, não é? Se não a pessoa vem de fora para cá, vieste em plena crise, em 2008 estavas em plena crise aqui também na Europa, tudo isto são fatores que contribuíram para realmente hoje, se calhar, seres a pessoa que és, também construíste tudo aquilo que construíste, mas melhor do que eu estar aqui a dizer tudo isto, acho que é também passar-te um bocadinho a palavra e perceber também quem é que é Thaís, no fundo, e como é que também chega aqui hoje com um espaço incrível, em pleno Porto, em pleno aqui, que recebe centenas de pessoas, é um espaço que está incrível e claro, convidamos as pessoas também a visitarem, que as pessoas possam passar por aqui, mas conta-nos também como é que foi todo, ou seja, quem tu és e também como é que chegaste até aqui. E se calhar, desculpa, fazer aqui mais uma pergunta que eu acho que é importante entendermos o contexto de como é que tu vieste para Portugal. Portanto, tu estás aqui com os teus pais e com os teus irmãos, não sei se tens mais família aqui, mas acho que é importante nós percebermos porque é que vocês decidem sair do Brasil e vir a família toda para cá, porque foi a partir daí que depois também começaste a estudar e que o teu percurso evoluiu. Antes de mais, eu quero agradecer o convite. Eu me sinto mesmo muito honrada de ser chamada para participar de um projeto tão incrível. Em relação ao Sérgio, eu nem sabia, estou sabendo agora que o nosso contato foi algo inicial na sua vida, né? E fico mesmo muito feliz em poder ter contribuído dessa forma, mesmo sem saber. Eu acho que o fator decisivo para eu começar a conversar com vocês foi a credibilidade que vocês passaram na internet, independente do ponto de situação que vocês estavam a nível profissional.
a maneira como vocês se portavam, comunicavam, transmitia muita credibilidade e princípios. Então, eu vi essa verdade em vocês, por isso que eu decidi entrar em contato. E até hoje, sinto-me mesmo satisfeita com nossa relação. Em relação à história, quem veio para Portugal primeiro foi a minha avó. Ela trabalhava no Brasil como enfermeira. Só que a nossa família é uma família de muita fé. Eu não estou aqui para falar de religião, mas a gente teve muita fé desde sempre. A gente cresceu num lar cristão. E a minha avó veio para cá com a finalidade de ser missionária, fazer alguma obra, trabalhar também, claro, mas também fazer alguma obra em prol da fé dela. E quando ela veio, ninguém tinha plano de vir para cá, nem sequer estava em hipótese. Entretanto, nessa altura, minha irmã estava internada no hospital, correndo risco de vida. E ela já tinha passagem comprada. E mesmo a minha irmã estando internada, ela veio. Passado 2 anos, muita coisa aconteceu. Minha irmã melhorou, minha mãe engravidou de novo. Meu irmão nasceu e houve ali uma desculpa para vir a Portugal visitar minha avó. Então, a minha mãe decidiu vir para minha avó rever minha irmã e conhecer o neto. Só que quando a gente estava no Brasil, próximo dessa data da viagem da minha mãe, a gente passou por 2 situações desagradáveis de violência. Uma delas foi numa viagem a Belo Horizonte, que a gente participou de um momento onde houve um assalto e tiros, e enfim, foi um momento muito triste, porque acabou comprometendo um pouco a nossa viagem, o nosso proveito da viagem. E a outra situação foi quando minha mãe estava grávida, ela foi assaltada. O bandido colocou arma nas costas dela. E a partir desse momento a gente não conseguia ter uma vida confortável a nível psicológico, né? Toda aquela pressão, aquela insegurança. E aí, nessa fase, minha mãe tinha férias acumuladas. Decidiu vir visitar a mãe dela. E quando chegou aqui, se deparou com uma realidade diferente. Muita gente vem para cá procurando uma vida melhor a nível financeiro, mas o que é verdade é que, nesse momento, o fator decisivo não foi esse. Era procurar tranquilidade, viver em paz. E ela se impressionou muito com a realidade de Portugal e fez a proposta indecente do meu pai para trazer a família toda para cá, porque eu digo indecente porque a gente veio de família simples. Nunca tive luxos e muito menos classe alta nem média. A gente tinha uma situação muito simples, só que a gente tinha uma casa própria, uma casa simples, uma casa humilde, mas era a nossa casa, não pagávamos renda. Meu pai era um microempreendedor na área de estofos. Ele tinha uma empresa de família que construía e reformava estofos. Não era uma empresa super bem sucedida, mas era o início ali, era um empreendimento, né? Mini empreendimento. E aí eles decidiram largar tudo e vieram, tentando trazer para mim e para os meus irmãos uma vida mais tranquila, uma qualidade de ensino maior. E pronto, eu vim para cá, me deparei com tudo diferente. Eu estava com 15 anos na época, então aquela fase difícil, né? Que a gente ainda está se construindo. E nessa altura eu comecei a estudar moda. Meu sonho era fazer design de interiores, visto que meu pai trabalhava com móveis. Eu sempre amei aquele mundo, assim, do design, da decoração. Isso tudo me deixava muito fascinada. Só que aí eu soube que as bases que eu tinha no Brasil não me permitiam entrar nessa faculdade porque as médias aqui eram muito altas. E aí, de uma forma, assim, despretensiosa, sem pensar muito, eu acabei indo para um curso de moda, que era algo que também me atraía, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de tudo que é visual, estético, arte. Sempre gostei muito disso. Minha mãe no Brasil trabalhava numa empresa de informática, só que ela fazia bonequinhos de biscuit para fazer renda extra, né? Lá no Brasil isso é muito comum, você ter uma profissão, um emprego e tem alguma coisa que te dá uma renda extra. Eu lembro também que a gente chegou a pintar juntas telas para decorar a nossa casa, porque o brasileiro tem essa coisa de, se eu não posso comprar, então vou eu mesmo fazer. Então eu lembro perfeitamente como se fosse hoje dela comprar as telas, as tintas e a gente pintar. Inclusive tá lá na nossa casa até hoje esses quadros. Então, de uma forma assim, muito natural, a gente foi tendo acesso à arte de uma forma muito humilde, porque lá no Brasil não é muito cultural pelo menos a população comum, a gente ter acesso à obra de arte, à história, nada disso.
Nossa cultura é a base da música brasileira, do folclore, mas, por alguma razão, a minha família tem essa veia, assim, um pouquinho artística. E pronto, comecei a estudar moda, gostei muito do que aprendi, porque realmente aprendi tudo que está voltado para essas coisas que me fascinam. E depois, lá no curso de moda, eu já comecei, eu tive meu primeiro emprego, que foi trabalhar num bar lá na Maia. E nesse bar, eu tô pensando nisso agora, que eu nunca refleti sobre isso, que tinha, assim, muita referência, a decoração desse bar era muito vintage, era uma coisa mais rústica, mas tinha obras lá muito antigas, estátuas, as cadeiras de madeira, assim, com um design diferente, e eu acho que foi ali, agora pensando, foi ali que eu tive meu primeiro contato, que eu entendi que eu gostava disso. Mas lá eu lavava louça e dava uma ajudinha, assim, na cozinha. Eu não tinha formação nenhuma nessa área, era o meu primeiro trabalho, pronto, e fazia isso. Trabalhava de noite e aos fins de semana. E acabei meu curso de moda, só que antes de acabar, tinha que tomar a decisão do que eu ia fazer depois que eu saísse dali. E eu tinha um professor de geometria que eu adorava ele era arquiteto. E foi ele que foi me orientando e entendeu que eu gostava dessa profissão durante o percurso. E ele era meio que um apoio ali, um conselheiro. Eu gostava muito dele mesmo. E um dia, numa aula comum, assim, de fim de período, ele perguntou o que a gente ia fazer depois de saísse dali. Aí eu disse para ele que o meu sonho era fazer um curso de design, decoração, arquitetura. E ele foi muito sincero, ele falou, olha, visto que você traz as suas bases do Brasil, que eu estudava em escola pública, e que você fez o seu secundário técnico de moda, eu acredito que se você for seguir por esse caminho, você vai ter que dedicar muito tempo da sua vida para se preparar, para ingressar na faculdade, para depois conseguir desenvolver essa área. Eu sou uma pessoa um pouco inquieta, assim, quando falou que vai demorar muito tempo, aí eu já não quero mais, aí já me desmotiva. E ele perguntou, não tem outra coisa que você gosta, que você queira se dedicar? Eu falei, olha, por acaso minha família gosta muito de cozinhar, eu já cozinho em casa, assisto muito MasterChef, programas de televisão, é uma coisa que me atrai de forma natural. E aí ele falou, olha, por acaso eu dou aula numa faculdade lá na Guarda, eu sou professor de arquitetura lá, só que tem um curso de restauração e catering, e se você quiser, eu te apadrinho, eu falo por você lá, eu te represento como aluna. E pronto, ele me incentivou a tomar essa decisão. Como eu já estava trabalhando à noite num bar, já estava meio que inserida nesse ambiente, eu acabei achando ali que o destino estava me encaminhando. E fui para a faculdade. Foi muito difícil a faculdade, porque estava numa situação de crise econômica no país. Estiveste na Guarda? Na Guarda, durante 5 anos. Comecei fazendo... Aliás, eu nem entrei direto porque a faculdade não me dava bases. Eu fui primeiro para um curso de especialização tecnológica, para depois ter equivalência para entrar no ensino superior. E estava uma fase de crise econômica, os meus pais estavam com estabilidade financeira, minha mãe tinha um trabalho dela, mas o meu pai não conseguia ter essa segurança. E aí começou a situação a ficar muito apertada. E eles não conseguiam suprir as minhas necessidades financeiras lá, e eu tive que começar a trabalhar lá também. Trabalhei num bar também lá na Guarda e numa quinta, onde fazia eventos de casamento, batizado, grupos de turismo, porque como estava na Guarda a gente recebia muitos grupos. E aí eu estudava, mais trabalhava do que estudava. Aí servia os grupos, era mais a sala, assim, né? Uma área que por acaso não me dou muito bem, mas... era preciso, era necessário, fiz o que era preciso no momento. E isso acabou me prejudicando um pouquinho a nível da escola, né? Não consegui me dedicar tanto quanto deveria. E durante os verões, todos os anos tinha um estágio. E sempre que eu voltava de um estágio, eu voltava desmotivada, porque eu me via ali dentro da cozinha e eu não entendia, porque parecia que eu estava no caminho certo, mas eu observava a minha situação e falava, acho que não é isso. Mas como eu quis finalizar o que eu fui fazer, eu acabei, finalizei o curso e vim para o Porto de volta. E aí, quando eu cheguei aqui, a minha irmã fazia estágio num bar, no Porto. E eu precisava trabalhar, né? Acabei de chegar no Porto e eles precisavam de uma pessoa. E eu mal cheguei da faculdade, fui direto para trabalhar nesse bar. Mais uma vez fazendo o que eu não gostava. Mas era necessário, né? E aí eu fui ficando, fui ganhando a confiança do proprietário do bar, da gerente do bar. Aí eu comecei a
a me tornar uma pessoa mais importante lá dentro, a nível de gerir as pessoas que estavam entrando. A gente contratava muita gente, então eu recebia muitas pessoas novas, jovens também, que estavam fazendo faculdade e tudo mais. E pronto, chegou um momento que eu acabei ficando responsável pelo turno da noite. E durante esse tempo, o meu patrão perguntou para mim se eu não queria fazer uns brigadeiros para vender lá no bar. Só que eu não tinha feito nada para vender até então. Muito menos doce, porque apesar de eu ter feito curso de cozinha, eu não exercia nessa área. O que eu fazia era bolos, doces, assim, para festa de família, normal, nada de técnico. E aí eu comecei a fazer esses brigadeiros pro bar. Minha mãe, às vezes, levava pro salão onde ela trabalhava também alguns doces. Uma esposa do dono de um hotel aqui no Porto comeu, gostou. O marido dela me chamou para eu oferecer brigadeiros para esse hotel. E aí eu, pronto, tava oferecendo os doces pro hotel. Oferecendo não, vendendo, né? Tava a fornecer. Vendendo de forma incorreta, mas pronto, eu não sabia. A fazer em casa, somente. Fazer em casa, coisa assim, muito natural, E levava pro bar, levava pro hotel, eu mesmo entregava, era assim. E pronto, as pessoas começaram a provar e começaram a pedir. Minha mãe levava bolo pro infantário do meu irmão. Era assim, e as professoras pediam, as mães dos colegas perguntavam se a gente não fazia. Só que eu não era especialista e quando eu fazia 20 euros por X euros, era assim. Só que aí eu comecei a entender que eu estava gostando daquilo. E que eu comecei a despertar uma curiosidade nesse mundo da perfeitaria. E aí eu comecei a consumir muita, na altura, vídeo do YouTube, receitas do Google, pesquisava, olhava, via imagens. E aí eu comecei a querer saber como é que eu poderia fazer para me especializar. Eu cheguei em algumas lojas aqui do Porto que dão formação de cake design, só que os custos eram muito caros, era fora mesmo do contexto. E até que começou a surgir esse mundo do digital. E eu comecei a admirar muito uma confeiteira do Brasil, que eu me identificava com o jeito dela e assim. E ela lançou um curso, que na altura os cursos eram lançados no Facebook. A turma que eu entrei tinha, se eu não me engano, 30 alunos. Eu paguei um valor assim, mesmo baixo, só que eu aprendi muito. O conteúdo do curso foi muito bom e eu comecei a praticar e eu comecei a notar que o meu avanço foi muito grande antes e depois desse curso. E aí eu comecei a criar mais segurança, ter mais confiança para vender. E aí eu ia fazer um bolo para um, fazer um bolo para outro. Eu não divulgava de forma alguma. Sempre chegava pessoas até mim que ia, comia, gostava, me pedia. E aí eu comecei a publicar no meu Instagram normal, meu pessoal, né? Uma foto ou outra, na altura no Facebook também, que usava muito Facebook nessa época. E as coisas foram meio que acontecendo de forma natural. Eu fui me especializando mais, mas eu tô falando especializando, mas era muito simples. Sim. Mas nessa altura... A palavra especializando que eu tô usando é porque eu comecei a entender o que eu estava fazendo, mas eu não era uma coisa muito simples. Mas nessa altura sempre em paralelo com o teu trabalho. Durante todo esse tempo. Trabalhava full time e sempre que tinha um bolo ou outro para fazer, era ou de madrugada, ou dia de folga, ou de manhã, era sempre assim. No horário que eu não estava trabalhando. Aí veio a pandemia. Na altura da pandemia, eu já fazia algumas coisinhas, mas nada assim muito especial. E eu falei, tava inquieta, dentro de casa sem fazer nada, pesquisando muita coisa, porque os conteúdos da internet começaram a crescer muito aquela bombardeio, né, de informação. E aquilo começou a mexer muito comigo e eu comecei a aumentar ainda mais o meu interesse. E aí eu falei assim, eu vou fazer um bolo pro Dia das Mães. As lojas são todas fechadas, as pessoas não têm onde comprar presente, não tem nada. Vou começar a pedir aqui online uma caixa, aí pedir a fita, ia pedindo as coisas online, ia chegando em casa. E aí eu criei um bolinho assim pequenino, lembro até hoje que era cor de rosa, tinha uma florzinha em cima, uma mini rosa, que era a flor que eu mais gostava na época. Aí eu coloquei a mini rosa, coloquei numa caixinha transparente, um laço, tirei foto em casa, publiquei no meu Instagram pessoal. E falei, coleção produto do Dia das Mães. Aí começou, um pedia, o outro pediu. Quando eu me deparei com 13 pedidos. 13 pedidos de bolo. Uma pessoa que não é profissional, uma pessoa que não fez divulgação,
Com perfil pessoal. Só no Com perfil pessoal, e eu fiquei fascinada com aquilo, porque nem hoje em dia, quando eu paro pra pensar, nem eu sei como eu fiz, porque a minha batedeira não era profissional, o meu frigorífico era o frigorífico de casa, nem eu sei como eu guardei 13 bolos ali dentro. Eu tenho, na altura, meus 2 tios que também vivem cá trabalhavam com TVDE, e eu chamei os 2 para fazerem as encomendas, ou seja, você fazia o pedido e era entregue na sua casa. E aí, isso foi uma coisa que moveu muito, assim, esse meu interesse, esse meu desejo, porque eu entendi que as pessoas estavam gostando daquilo que eu estava fazendo. E aí, passou a pandemia, eu comecei a sonhar um pouco, e aí veio a segunda parte da pandemia. E nessa segunda parte eu comecei a ter um desejo de encontrar um ateliê, um lugar para trabalhar fora de casa. E eu comecei a procurar, encontrei um local, só que o local que eu encontrei, eu achava que eu poderia fazer uma cozinha nesse local, porque não era uma cozinha, era uma sala. E aí eu fui, conversei com o senhorio, me apercebi de que não ia dar para fazer a cozinha naquele local, só que a minha mãe trabalhava com estética, estava sem trabalho na época, e precisava de um local para atender clientes. E eu falei, olha, para mim talvez não dê, mas para minha mãe pode ser o ideal. E fiquei de ligar para ele depois, para trazer minha mãe para ela ver e ver o que ela achava. Quando eu estava indo embora, me despedindo dele, se eu não me engano, meu pai perguntou para ele, lá em cima também são salas para arrendar? Ele falou, lá em cima tem umas salas e tem uma cozinha. E eu, tem o quê? E ele, uma cozinha. E eu falei, mas olha, é porque eu não quis contar pra ele que eu tava procurando uma cozinha. Eu ia ver se dava pra fazer, pra depois decidir se eu ia conseguir fazer. E eu falei pra ele, olha, é porque eu vim aqui mesmo à procura de uma cozinha. E ele, você quer ver? E aí ele me chamou, subi, e do nada apareceu uma cozinha pra trabalhar sem eu estar sequer à espera de encontrar ali uma cozinha. E o valor era muito baixinho, ele não me pedia nada de especial. Ele era tipo a primeira Vocês ficaram renda. com o edifício todo? Ou seja, Não, a gente ficou só... a parte de cima. Aquilo era como se fosse uma casa gigante de 2 andares. E a cozinha era como se fosse a cozinha da casa. Ok. E, só que ele dividiu os cômodos Para arrendar. pra arrendar. E tinha até a casa de banho com chuveiro e tudo. E eu fiquei com aquela cozinha pequenina, tinha até tipo um armazenzinho, uma portinha de arrumos, pra fazer a despensa, que era até assim, não era uma coisa comum, que geralmente tem nas casas habituais. E pra mim, eu fiquei super contente, porque era um espaço pequeno do jeito que eu queria, o valor era acessível pra mim, já que eu tinha um emprego fixo, conseguia trabalhar, e fiquei ali. Pra mim, aquilo foi tipo uma resposta, porque eu fui procurar uma coisa sem a pessoa saber, e eu me deparei com o que justamente eu fui procurar. E aí, pra mim, foi uma resposta, assim, não, realmente é isso que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a conciliar, eu saía do bar 3 da manhã, ia pra cozinha, começava a trabalhar. Aí lá na despensa eu tinha um colchão que eu colocava no chão. Aí quando eu não tava aguentando mais, eu dormia. Aí acordava, continuava trabalhando. Aí quando dava umas 4h30 eu ia pra casa, tomava banho, me arrumava e ia pro trabalho. Aí essa foi a minha rotina durante todo esse tempo que eu trabalhei nessa cozinha. Que acho que deu 1 ano e meio mais ou menos trabalhando ali. E eu comecei a entender que as encomendas começaram a aumentar, a cozinha estava ficando pequena e eu estava ficando extremamente cansada, porque começou a aparecer mais trabalho e eu não conseguia mais conciliar o trabalho com a produção dos bolos. E eu decidi pedir no trabalho para reduzir minha carga horária. Então comecei a trabalhar part-time e comecei a pegar ainda mais encomendas no ateliê. Só que o Instagram da Bake, que eu abri logo a seguir da situação do Dia das Mães, começou a crescer, né? Começou a crescer de uma forma que eu não esperava. E quando eu fui ver, eu já estava com 1.500 seguidores na época, não tinha tráfego, não tinha nada. Era tipo, eu só publica fotos, acho que nem vídeo na altura tinha ainda. E eu comecei a entender que aquilo estava ficando mesmo sério. Estava se tornando algo que era uma profissão de verdade e eu estava sendo vista como uma confeiteira de verdade. E aquilo começou a me incomodar, porque eu sou muito inconformada, assim. Tem gente que chama isso de insatisfeito o tempo todo, mas não é isso, é porque desde quando eu estava em casa, que eu vendi meus primeiros 13 bolos, eu já estava mais do que satisfeita. Eu achei que aquilo era muito além do que eu esperava. Mas apesar de eu estar satisfeita e estar agradecida do retorno,
eu tava incomodada, porque eu acho que sempre que a gente pode fazer alguma coisa a mais, a gente tem que fazer. E aquilo, eu comecei a trabalhar em part-time, né? E conciliar com as encomendas, e aquilo me incomodava, alguma coisa me incomodava. Que eu comecei a me deparar com eventos no Palácio da Bolsa, e eu ficava do gênero, o que eu tenho para oferecer não é equivalente à oferta que estão me trazendo. Eu fui chamada para trabalhar com casamentos num hotel lá em Gaia, um hotel grande de nome, e eu não tinha suporte, estrutura para aceitar essa proposta. Então eu não podia avançar, porque eu estava limitada a um local de trabalho pequeno e um emprego que eu tinha que estar lá todos os dias. Ia trabalhar sozinha sempre. Sozinha. Minha irmã, que é hoje quem continua fazendo minhas fotos, meus reels, me ajuda na edição dos catálogos de datas especiais, design. Ela sempre me ajudou desde o comecinho. Mas pronto, daquele jeito, né? Bem amador. E aí, eu comecei a ficar muito incomodada. Eu comecei a pensar, ou eu vou me tornar uma confeiteira de verdade, ou eu vou continuar igual eu tô agora e não vou passar disso. E aí, eu comecei a querer muito melhorar. E aí, eu fui buscar um dia específico, eu acordei e veio na minha mente assim, vou procurar um local maior para eu trabalhar. E aí, quando eu procurei, eu achei um local. E era exatamente o que eu estava procurando. E quando eu achei esse local, eu liguei para o senhorio. E o senhorio me atendeu e perguntou se eu queria ir ver o local naquele momento. Só que naquele momento tinha outro compromisso e não podia ir. Então, assim, o fato de eu ter ido procurar e encontrado somente um, e o um que eu encontrei era justamente do jeito que eu queria, e o senhorio deu uma resposta muito positiva, me deu a entender que era isso mesmo. E aí eu marquei pro dia seguinte para ir ver o local. E eu decidi bem assim, eu falei assim, se eu entrar nesse local e quando eu olhar, eu conseguir entender como as coisas vão ficar distribuídas, é porque é esse lugar. Porque eu não tinha projeto, não tinha nada. Aí fui trabalhar normal, chegou o dia seguinte, fui visitar o local. Quando eu visitei o local, que eu abri a porta, que eu olhei, eu olhava e eu via o frigorífico, a bancada, o balcão. Parece que formou um projeto de arquitetura nos meus olhos mesmo. Eu consegui entender onde cada coisa ia ficar no olhar. E aí eu senti aquele calor assim dentro do meu corpo. Eu entendi, é para vir para aqui mesmo. Então, o que eu fiz? Pedi no trabalho para... Olha a loucura. Olha a loucura. Eu pedi demissão no meu emprego e fui investir num ateliê. Com que dinheiro? Nem eu sei. Se vocês me perguntarem, eu não sei de onde eu consegui montar aquele ateliê. Fui montando aos poucos, mas de repente eu me deparei com um ateliê pronto, montado. Eu fazia bolo, só que o faturamento que eu tinha nos bolos, apesar de ser uma renda extra do meu emprego, não era um faturamento para montar um ateliê do zero. Mas eu sempre fui assim, com muita fé, como eu disse desde o início. E aí eu só fazia, eu ia e pegava emprestado e fazia um bolo, pagava. Aí eu fiquei, atrasou um pouco as obras, eu fui para casa da minha avó, porque na minha casa tinha animais, passou até animais, e eu não podia produzir na minha casa, então eu pedi para trabalhar na casa da minha avó, e eu fui assim com aquele monte de sacola de mercado, cheio de forma, de panela lá dentro, e fui trabalhar na minha avó, e trabalhava de madrugada. Quando eles estavam todos dormindo, eu ia para a cozinha, trabalhava e pronto. Aí quando finalmente entrei no ateliê, tudo foi como um sonho, porque as bancadas eram como eu queria, a cor era como eu queria. E as coisas parece que foram se construindo ainda mais, que eu comecei a encontrar... Eu sempre falava assim, se um dia eu tivesse um ateliê dos meus sonhos, eu quero que tenha colunas romanas, quero que tenha escultura, quero um quadro na parede assim com a obra de Van Gogh. Eu ficava falando assim, e não é que as coisas apareciam? Eu tava passando na rua, passava por uma loja de antiguidade, olhava na vitrine, tava lá uma coluna romana. Eu entrava e perguntava, quanto é? Tantos euros. Aí eu vou comprar. Às vezes aquele valor era tipo assim, vamos dizer que aquilo custava 30 euros e eu só tinha 50 euros na minha conta. Aí eu falava, não quero nem saber, ou eu vou fazer o que eu sonho ou eu não vou. Aí eu ia lá, comprava, levava, aí daqui a pouco o meu namorado olhava na internet e aparecia uma estátua, uma escultura. Aí ele comprava e eu comecei a construir. E de repente eu olhei e vi que eu tinha o ateliê dos meus sonhos na minha frente. Só que eu sempre assim, até hoje eu sou assim, eu sempre olhei para as coisas e parecia que eu estava só sonhando. Não conseguia
entender, porque se eu olhasse para o meu processo, eu realmente não dava para entender. Eu nem me aconselhava muito para as pessoas, porque se eu fosse me aconselhar e eu contasse a realidade, as pessoas iam me desmotivar, elas iam falar, tá maluca, não faz isso não, você não tem condição. Então eu simplesmente ia fazendo. E pronto, aí passou um ano nesse ateliê, e aí, como eu disse, eu sempre fui muito inconformada. Quando passa muito tempo que eu tô fazendo a mesma coisa, eu falo, ai, tá na hora de mudar alguma coisa aqui. Aí eu cheguei até a mudar a parte da frente, pintei de outra cor, porque eu achava que era isso, né? Comprei umas cadeiras diferentes, falei, ai, não sei, tem umas coisas, tem alguma coisa aqui que não tá bem ainda. Aí foi um final de domingo, assim, à tarde, eu sentei no sofá lá da recepção do ateliê e eu fiquei assim, meu Deus, será que minha vida vai ser fazer bolo? Não desvalorizando de forma alguma, mas eu já estava ali, já tinha somado 2 anos e meio fazendo bolo. Fui crescendo, mas eu pensei, uma pessoa não pode parar só no fazer bolo. Eu sou uma pessoa muito inquieta, não tem como eu parar aqui. E aí eu conversando assim com Deus, falando, será que vai ser só isso? Tipo, eu vou fazer bolo, aí eu vou vender bolo, aí vou fazer design de bolo, aí vou fazer curso, vou me aprimorar, vou fazer mais bolo. E pronto, vou ficar pro resto da vida fazendo bolo. Na época, só tenho 30 anos. Ainda falta quantos anos pra minha vida acabar? Eu vou ficar fazendo bolo a vida toda. Aí eu falava, eu podia me deparar assim com uma coisa nova. Aí, assim, né, aqueles pensamentos. Aí pronto, saí do ateliê, fui pra casa, a vida continuou a correr. E eu passei aqui na frente um dia, essa loja estava sempre fechada, e por acaso eu me deparei com a loja aberta. E eu falei, eu vou entrar ali pra conhecer, nunca vi essa loja aberta. Sentei, tomei um café, tava eu e meu namorado, e eu falei, nossa, que lugar legal aqui, nunca nem sabia que tinha uma confeitaria tão perto do meu ateliê e tudo mais. Aí, pronto, eu achei interessante e fui falar Tava aqui uma senhora sentada e meu namorado falou assim, será que ela é dona? Vai lá falar com ela. Eu falei, eu não, vou falar pra quê? Eu vou falar, oi, eu sou quem? Tipo, como é que eu vou me apresentar pra ela? Ele, só fala que você achou bonita a confeitaria dela. Eu falei, eu não vou falar não, ela vai olhar pra mim e vai pensar, que é essa menina? Ela nem vai lembrar que eu existo, nem sabe quem eu sou. Aí ele, vai lá falar com ela. Ele insistiu, eu falei, tá bom, quando eu for pagar eu falo. E aí eu tinha dúvida se ela era dona, só que eu vi ela entrando pra parte de dentro, aí eu falei, se ela é dona mesmo. Aí na hora de pagar, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu tenho um ateliê aqui perto, também faço bolos, que ela trabalhava com bolos, né? Aí ela falou, sim, eu falei, sim. Eu só queria dizer que a sua loja é muito bonita, parabéns, nem sabia que tinha aqui esse espaço. Ela, muito obrigada, pronto, paguei e fui embora. Tive esse contato com ela. Pronto, passou cerca de um mês, eu tava nesse dia, justamente, conversando com a minha irmã e falando assim, não sei, acho que eu queria passar para de casamento, fazer alguma coisa assim maior, tô me sentindo muito estagnada, eu queria que minha vida melhorasse um pouco. Ela falou assim, mana, calma, que daqui a pouco você tá fazendo um monte de casamento, daqui a pouco você nem tá fazendo bolo de aniversário mais, você já vai elevar o seu nível e tudo mais, você vai ver que vai melhorar. No meio da conversa, o telefone tocou. Só que como eu tava conversando, a conversa estava meio profunda, eu não atendi. Deixei o telefone de lado. E aí, continuei conversando, o telefone tocou de novo. Aí eu peguei o telefone e falei, poxa, tô querendo conversar, não tenho nem um minuto de sossego, tá o telefone tocando. Aí eu atendi, e quando eu atendi o telefone, isso foi 1 ano depois que eu vim aqui. Eu não tinha noção que tinha passado tanto tempo. 1 ano depois. Pensei que tinha sido tipo... Bem rápido. Não, foi logo quando eu mudei pra ali, foi muito pouco tempo quando eu mudei pro ateliê. Ok. Que eu vim aqui. E depois disso, raramente a loja estava aberta. Ela não abria sempre. Foi mesmo um dia específico que estava aberta. Você não disse que a senhora começou-te a seguir? Nada, ela não começou a me seguir. Nada. Eu só falei do meu nome, não mostrei minha página, nada. Eu só falei que eu tinha um ateliê ali, foi uma coisa assim foi uma conversa de 2 minutos, se foi 2 minutos. Aí eu paguei e fui embora. Aí, passou os anos, continuei minha vida normal. Passado 1 ano, eu recebo essa chamada no dia que eu estava conversando com a minha irmã acerca de, será que as coisas não vão mudar? E aí ela fala, quem fala é fulana, aqui da loja tal. E eu falei, nossa, né, tipo... Ok, vou... Eu não entendi aquela Será que ela chamada. tinha teu número? Não sei, eu ainda não tive essa conversa com ela, mas um dia eu vou ter que ter.
Eu não sei como ela conseguiu meu número, eu não sei nada. Eu só sei que ela me ligou. E ela falou assim, sabe o que é? É que eu tô trabalhando com as quintas de casamento, só que eu vou deixar de trabalhar com isso, e eu queria saber se você quer ficar com as minhas quintas de casamento. E eu fiz um silêncio assim. Aí ela, se você quiser, você passa aqui na loja pra gente conversar, pra eu te mostrar. Aí eu vou ver aqui. Eu fiquei até sem palavras. Eu falei, eu vou ver aqui como é que tá meu tempo, quando é que eu posso ir aí. Desliguei. Nisso minha irmã falou assim, nossa, você foi mesmo antipática com a pessoa. Eu falei, você sabe o que ela falou comigo? Aí eu falei, ela tá perguntando se eu quero ficar com as quintas de casamento dela. A gente tava acabando de falar que eu queria passar a fazer bolos de casamento. E eu recebo uma chamada da pessoa me oferecendo de trabalhar com as quintas de casamento. E ela falou, e eu falei, eu fiquei sem reação. Parecia uma pegadinha, parecia um... É verdade. Aí eu desliguei o telefone, respirei. E aí depois eu liguei pra ela e falei, olha, que eu comecei a processar. Eu falei, quando é que eu posso ir aí? Aí ela marcou comigo. Eu vim aqui, era uma quarta-feira, me lembro muito bem. E ela tinha que buscar a filha dela na escola e eu tinha que vir rápido. Quando eu abri a porta que eu entrei, eu senti uma coisa no meu corpo que eu não sei explicar. Era como se fosse uma coragem. Eu tava com uma força dentro de mim que não era minha, porque eu sou não sei se vocês se perceberam disso, mas eu sou um pouco tímida. Sim, nós Eu sou tímida, eu sou assim meio, né? E sou meio assim medrosinha nas coisas, só que eu tava assim, uma Thaís que eu não sei de onde ela saiu, confiante, olha. Porque eu tava, na verdade, tava morrendo de medo, que eu falei, meu Deus, como é que eu... O que eu vou conversar com ela? Ela vai me perguntar, o que você sabe fazer de bolo de casamento? Eu já fiz alguns casamentos, mas, tipo, não tinha experiência pra isso. Eu falei, vambora. Aí ela me mostrou o faturamento que ela tinha, mostrou como é que era, como ela fazia as folhas de encomenda, a frequência, falou que tinha que entregar tudo, explicou tudo. Aí eu falei, tá bom, eu quero. Aí eu falei, eu quero. Aí, nisso que eu falei, eu quero, ela falou assim, eu falei, aí a loja, como é que vai ficar, né? Já que você vai parar de trabalhar com isso. E ela, eu vou vender. Aí, quando ela falou, eu vou vender, aí eu falei assim, vai vender por quanto? Como se eu tivesse dinheiro para investir. Aqui, no teu coração tu tinhas é como se tivesse o dinheiro. Quando eu falei, até se fosse eu olhando para mim mesma, eu ia falar, menina, tá tudo bem? Aí eu falei, você vai vender por quanto? E ela, ainda tem que falar com meu marido e tal. Eu falei, pronto, então quando você fala para ele, você me manda mensagem, que eu tenho muito interesse. Aí, mas vocês não têm noção. Não parecia ridículo, não era eu. E aí eu falei, eu tenho muito interesse. Eu olhava assim e falava, nossa, porque parecia uma extensão do meu ateliê. A loja parecia que a gente se conhecia e uma se inspirou na outra, porque era muito extensão do meu ateliê. Aí eu saí, quando eu saí, eu fui no Pingo Doce aqui do lado. Quando eu saí, eu falei, tipo, o que eu acabei de fazer? Eu tô maluca? A mulher vai me mandar o valor e eu vou falar, eu vou olhar para aquilo e vou começar a rir. Aí, pronto, eu liguei pra minha irmã, falei, Isa, você nem sabe, não sei o que, comecei a falar do que aconteceu. Aí ela assim, ai, mano, calma, vamos ver quanto ela vai falar. Aí eu falava, quanto você acha que ela vai me vender? Aí ela, ai, não sei, nem sei se ela vai vender pra você, porque vai que ela olhou pra você aí, né? A tua irmã super... Ela o meu pé no chão, ela é corajosa, só que ela também me traz a consciência, sabe? Aí eu fiquei com aquela coisa. Fiquei, até que ela me mandou o valor. Quando ela me mandou o valor, eu fiquei tipo assim, ai, nunca vou ter essa loja, não é impossível eu ter essa loja. E aí, eu falei, aí pronto, fiquei com aquela coisa dentro de mim, falando com Deus, meu Deus do céu, por favor, eu quero queria tanto essa loja, quem sabe, né? Aí eu fiz um trato com Deus que foi bem assim. Eu vou falar pra minha mãe da história e vou falar o valor. Se ela virar pra mim e falar assim, menina, você tá doida? De onde você vai tirar esse dinheiro? Aí é porque é não. Mas se a minha mãe me motivar, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. E aí eu decidi no domingo, falei com a minha mãe. Quando eu falei, ela falou bem assim, olha, Thaís, eu vou ser muito sincera. É um valor muito alto, mas... a gente trabalha, não sei, a gente se junta, a gente se une e a gente dá um jeito. Eu falei, mas tem certeza? Eu falei, mas você tem certeza? Que era pra ter essa confirmação. Aí ela, não tenho certeza, mas é uma oportunidade que surgiu. Você estava esperando isso? Eu falei, eu não estava esperando isso, eu estava esperando uma coisa nova. E ela, o que você está sentindo? Eu falei, mãe, eu não sei, eu tô com uma coragem que nem sou eu que tô com essa coragem, não sei de onde tá saindo essa coisa de dentro de mim. E ela, então, vambora. Aí começou um mês de negociações.
Mas pensa numa pessoa que passou um mês sofrendo. Assim, foi um mês. E eu mandava as propostas pra ex-dona e eu falava, essa mulher vai abrir, vai ler isso, ela vai dar gargalhada, que ela vai falar, essa menina tá doida? Tem um negócio desse valor, você acha que eu vou deixar ela pagar desse jeito? Não tem? Eu pensava assim, falava, não dá. Aí ela mandava contraproposta, aí era impossível. Aí eu tentava, ia no banco, falava com outro, e não, muitos nãos. Aí teve uma altura que eu desisti. Falei assim, quer saber? Minha realidade não é essa não, já tô pirando já. Aí eu mandei mensagem pra ela agradecendo pelo carinho dela, pela paciência, por ela ter me dado essa oportunidade de negociar e tudo mais. Mas que realmente aquilo não era possível no momento, que a vida é assim mesmo e que outras oportunidades certamente iriam aparecer. E ela foi dizer assim, tenho muita pena, mandou uma carinha triste e pronto, passou. No dia seguinte, quando eu mandei aquela mensagem para ela, eu tava muito tranquila. Eu não tava triste, eu não tava desmotivada. Veio uma calma, assim, e eu comecei a fazer planos pro ateliê de melhorias, que eu pensei, pronto. Quando a gente vê algo muito maior do que a gente está vivendo, a gente consegue visualizar que as coisas podem ser muito melhores. Então, quando eu voltei pro ateliê, eu pensei, ok, isso aqui tá muito bom para mim, mas eu tive acesso a algo muito melhor, então isso aqui também pode ser muito melhor dentro das minhas condições. E aí eu comecei a fazer planos, vou botar esse armário aqui, que não sei o que eu vou comprar isso, que eu vou fazer assim. E pronto, eu botei uma pedra em cima daquele assunto e segui. Daqui a pouco ela vai e manda mensagem, mas teve uma questão. Eu falei assim, se é pra eu ficar com essa loja, eu vou ficar. Eu não sei o que vai acontecer nem como, mas uma hora vai acontecer. Nem que seja daqui a um ano, que ela nem... Imagina que não apareça ninguém, ou que ela queira mesmo vender pra mim. Vai acontecer. Aí eu continuei minha vida. Daqui a pouco chega a mensagem dela. Olha, eu fiquei mesmo triste que você tava... Ela viu a minha euforia, ela viu que eu tava mesmo confiante. Ela falou, você tava com um pé dentro do seu sonho e o outro fora. E quando eu fiz tudo isso aqui, eu fiz com muito amor. E eu vi que você tinha muito amor pelo que eu construí. E eu não queria simplesmente vender o meu espaço para uma pessoa que ia tirar tudo e fazer outra coisa nova e outra área. Eu queria que fosse alguém que desse continuidade ao que eu fiz. Aí ela falou assim, o meu marido falou pra mim que pode ser daquele jeito que você propôs, que tudo bem. Só que aí vocês não sabem que a minha vida é uma coisa louca. Eu senti algo dentro de mim que falava bem assim, não é assim não, do jeito que ela deixou não, é daquele jeito lá que ela tinha pedido primeiro. Era como se Deus estivesse me falando, você vai ter que honrar ela por tudo que ela fez por você e você vai ter que fazer conforme o marido dela falou, porque eu entendi que ela estava convencendo o marido dela de aceitar uma condição que não era assim tão favorável para eles, que eles estavam fazendo negócios, afinal de tudo. E algo dentro de mim falava, não, você não vai pagar esse valor de entrada, não, você vai pagar esse valor. Aí eu ficava, sai pensamento da minha cabeça. E aquilo repetia muito dentro de mim, falava, não, você tem que continuar insistindo, tem que continuar. E aí, foi passando mais tempo, e as coisas começaram a se desenrolar. O valor começou a aparecer das formas... Eu ia tentando, né, claro, de forma... Tudo honesto, gente, pelo amor de Deus. Falava com um, contava a história para outro, e de repente eu me deparo com uma situação que eu tava com um valor, um montante que tinha sido apresentado por ele pela primeira vez, e eu tinha aquela convicta certeza que eu tinha que honrar ela dessa forma, porque ela meio que lutou por algo que ia favorecer ela, claro, mas poderia ser outra pessoa, não precisava ser eu. E eu, no final das contas, consegui. Só que no dia que ela me mandou mensagem, eu escrevi no meu caderno assim, eu quis fazer um voto de fé, e eu falei assim, essa loja vai ser minha e eu vou conseguir pagar essa loja conforme está falado entre nós. E eu não só vou conseguir, como eu vou tirar uma foto com a chave na minha mão e eu vou escrever agora o texto que eu vou publicar no dia que eu tirar essa foto. Isso foi tipo uns 16 dias antes de eu ter o ok. E aí eu escrevi a legenda da foto da chave. Eu não tinha certeza nenhuma, não sabia de nada que ia dar certo, que não ia. Mas eu escrevi, eu falei, eu vou fazer isso pra mim mesmo, pra eu me comprometer comigo mesmo, que a gente tem que ter fé que as coisas acontecem. E assim eu fiz, eu escrevi lá e chegou o grande dia que tudo deu certo.
no final das contas, e ela me deu a chave, até me deu a chave antes do que a gente tinha combinado. Foi muito bom. E aí a primeira coisa que eu fiz foi tirar a foto. Só que eu ainda não tinha publicado. Eu fiquei aguardando por momentos que eu achava que era o ideal. E pronto, nós estamos aqui há 10 meses. Até agora, eu ainda não entendi nada. Minha cabeça está confusa. Eu já fiz alterações na loja, já mudei coisas e tudo mais. Tem sido um processo muito difícil, porque apesar da história ser bonita e ser motivadora, não é brincadeira e também não é tudo lindo. É muito mais dificuldade do que alegria, muito mais dias difíceis do que dias bons. E não posso estar romantizando as coisas, né? Porque às vezes a gente estimula as pessoas a fazerem coisas e as pessoas acham que vai ser tudo lindo. E a gente gosta de contar a parte bonita, né? O processo ainda não acabou, a gente ainda está trabalhando e fazendo de tudo para conquistar os nossos objetivos. E pronto, eu simplesmente me deparei com uma situação que em menos de 3 anos eu saí de casa para fazer bolo e eu tô numa loja que nem nos sonhos mais ousados da minha vida eu sonhei em ter uma loja dessa. Nunca sonhei. Não se encontrasse aqui. Eu acho que há aqui pontos muito relevantes do que tu disseste. E de certa forma a tua história foi-se construindo por acasos que... E não acho que seja só acasos, mas... Repara, no tempo de faculdade trabalhaste para relacionado com os casamentos naquela altura. Estavas a estudar algo que hoje em dia se reflete muito neste teu espaço, não é? Chegas aqui ao teu espaço, tem tudo aquilo que é a tua cara, é muito a tua cara, a forma como tudo está aqui feito. E esta questão de... Há aqui 2 pontos que eu acho que são muito relevantes e não podemos contornar esse facto. O facto de tu acreditar sempre, não é? E depois também naquela parte de teres muita fé, aquela parte... Eu acho que essa é uma parte que é muito bonita até. Cada um tem a sua fé, cada um vive como bem entende. Mas acho que eu acho que tu agarraste muito a isso e fizeste acontecer o que tens hoje, não é? O que tens hoje reflete muito aquilo também que tu acreditaste. E um ponto que eu acho que dá para perceber, mesmo quem não te conhece, nós já conhecemos um bocadinho, que é a parte da... como a tua família é unida, ou seja, como é que... E nós acompanhámos o processo, viemos cá na altura ainda estava noutra cor e tudo mais, e vimos cá a tua família toda cá, ou seja, a tua família trabalha contigo, ou seja, a quem trabalha aqui é a tua irmã, o teu irmão. Já vimos cá também a tua família, os teus pais cá, ou seja, são pessoas que vocês foram um núcleo muito duro, não é? Também tinhas pessoas que com os teus pais também empreenderam no seu nível, como é óbvio, mas eu acho que também isso a permitir ter uma visão de inconformada. Eu acho que a inconformada é algo que podemos ter positivo se for algo sempre bem muito equilibrado. E por um lado tinhas os pés no chão, mas por outro lado sabias que não era aquilo que tu querias para ti. E a verdade é que eu acho que as coisas foram-se alinhando, não é? E eu acho que a parte da fé ajudou em alguns momentos cruciais e acho que foi aqueles momentos que... mas eu acho que tu retribuis isso. Não é só acreditar e ter fé, mas a questão que eu achei muito interessante foi que tu honrares a palavra de quem estava a acreditar em ti. Ou seja, a pessoa que não te conhecia lá nenhum. Mesmo. Nem sabes como é que ela se escolhe até ti. E eu acho que estes momentos de fé acho que realmente são muito relevantes, mas que de certa forma fizeram tu estares onde estás hoje. Ou seja, alguém acreditou em ti. Porquê é que aquela pessoa acreditou em ti? Porquê, não é? Tiveste uma conversa de 10 minutos com ela, mas eu acho que quem conversa contigo consegue perceber a tua seriedade, o teu compromisso, o teu empenho que tu tens e como é que tu a quereres dar o passo, vem-te bater à porta quase, a dizer, olha, até aqui eu há algo para ti e como é que, eu sei, claro que isto, como disseste, é a parte mais bonita da história, mas eu acho que é a parte que nós também temos que nos inspirar, porque a maior parte dos dias realmente são duros, são dias difíceis, de luta, que vocês desde que chegaram a Portugal foram dias de sacrifício, tiveste que ir para fora trabalhar, os teus irmãos também tiveram que trabalhar certamente para toda a gente trabalhar rumo ao mesmo. E eu sinto que sempre que venho cá, somos atendidos para os teus irmãos, e sinto realmente que esta parte de ter este núcleo também foi super relevante para
para tu conseguires também estar aqui hoje, dar-te este suporte que tens aqui hoje, e sem dúvida que para mim são pontos que não podemos ignorar. E uma mensagem também que também fica daqui de tudo que tu disseste é que a questão de acreditar sempre. Empreender tem muitas fases que ninguém sabe. Hoje em dia é fácil chegar ao teu perfil do Instagram e ver que tens muitos seguidores, chegar aqui ao teu espaço, ver que é bonito e realmente agradável cá estar. Mas eu também vi como é que estava este sítio cá antes. Ou seja, este sítio não tinha esta cor, não tinha este pode-rir, não tinha... Foi tudo muito... e tudo isto eu sei que fizeste com o teu pai, que também ajudou-te a fazer este espaço, tu também nos contaste isto. Ou seja, tudo isto tu olhas para isto e é realmente muito fruto do teu empenho. Do empenho, não é? da tua paixão, não é? Que tu colocas em cada coisa. Eu acho que é extremamente importante. Mas para nós não falarmos só da parte boa, que, obviamente que nos inspira e vai inspirar muita gente, mas quero fazer-te uma pergunta que não sei bem a resposta, não sei se efetivamente já sentiste isso alguma vez ou se foi uma coisa que nunca sequer te passou pela cabeça. Nós temos assistido nos últimos anos a cada vez mais imigrantes virem para Portugal, muitos brasileiros, em busca, de certa forma, de uma vida melhor, de mais segurança, como foi no vosso caso, mas também de melhores condições financeiras para eles próprios, para a família. Tu já estás cá há bastantes anos, já estás cá há muito tempo, acabaste por estudar aqui e construir a tua história aqui também, os teus pais também, os teus irmãos, mas alguma vez tu sentiste algum tipo de desafio no teu caminho enquanto empreendedora e agora enquanto empresária? Alguma vez sentiste que foi um obstáculo tu seres brasileira a empreender em Portugal? Alguma vez sentiste esse tipo de julgamento? Sim, muitas vezes. Só que eu acho assim, se eu ficar focando no problema, o problema... essa frase é meio clichê, mas é real. Se eu focar no problema, o problema vai crescer e a solução vai ficar de que tamanho? Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão e tem que refletir sobre as coisas. Eu tenho total consciência que Portugal tem uma cultura, o Brasil tem outra cultura. Eu, hoje em dia, abracei muito a cultura portuguesa, porque eu entendo que se eu estou em Portugal, eu tenho que viver como se vive aqui. Não é eu querer trazer o Brasil para um país que não é Brasil. E eu tenho consciência que muitos brasileiros, às vezes, pecam porque tomam a iniciativa de sair do seu país em busca de algo melhor. E quando chega nesse país, ao invés de cooperar para que as coisas sejam boas, eles querem lutar contra uma cultura, uma história que tem centenas e centenas de anos, gerações e gerações, e eles acham que têm a força de lutar contra isso, sendo que foram eles que tomaram a atitude de sair do país e buscar outro país. Então, a partir do momento que eu tomei consciência disso, eu comecei a me perceber que não é um preconceito, não é uma maldade. Claro que existem pessoas más, e geralmente quem vai ser má para mim por eu ser brasileira, vai ser má por outra pessoa porque ela é baixinha, vai ser má pela outra porque ela é gago, ou pelo outro porque falou errado, ou enfim, quem é mal, fala mal da orelha dos outros, do nariz, disso e daquilo, a pessoa se sente bem falando mal do erro, do defeito, seja lá o que for. Então não é por eu ser brasileira, é pela maneira que a pessoa é. E quando eu me deparo com algumas situações, eu fico refletindo. Imagina, a pessoa tem a aversão a mim, porque eu sou brasileira, simplesmente. E eu penso, não é possível, só porque eu sou brasileira. Não, eu penso assim, certamente outros brasileiros deram um motivo para essa pessoa estar me tratando dessa forma. A culpa é minha? Não. Mas do mesmo jeito que eu, por vezes, ajo de forma menos agradável para outras pessoas por motivos que fizeram parte da minha história, das minhas experiências, a outra pessoa tem todo o direito de agir dessa forma. É a forma correta? Não é, mas eu vou ficar lutando contra o problema do mundo agora? Tenho muita coisa para fazer, ao invés de ficar querendo mudar as pessoas. Então eu tento agir com ética, moral, saber qual é o meu posicionamento como cidadã do mundo, não só portuguesa, porque hoje eu sou cidadã portuguesa, mas não só como cidadã portuguesa, cidadã brasileira, como cidadã do mundo. Eu acho que existe um padrão de como a gente tem que agir e respeitar as pessoas. Eu acho que a imposição do outro ou o comportamento do outro, de fato, não pode comprometer quem você é e o que você traz. Eu já fui ofendida, já fui chamada de nomes,
E eu já me deparei no bar, por exemplo, muitas situações que a pessoa tinha uma situação constrangedora e usava a minha nacionalidade para tentar me atingir. Só que assim, eu vou me ofender porque a pessoa me chama de brasileira? Eu sou brasileira, não tem como me ofender com isso. Ah, vai pra tua terra. Tá, isso é uma ofensa? Mas a tua terra também é Portugal. Exatamente, só que o que eu penso isso não é uma ofensa se a pessoa me chamasse de nomes que ferem a minha moral, que ferem o meu caráter, talvez eu nem arranjaria problema com isso. Mas aí sim era uma coisa a me preocupar. Nós brasileiros no Brasil também temos preconceito com outras nacionalidades, também temos preconceitos raciais, também temos contrastes culturais, que é normal. Tudo que a gente vê que é diferente do que a gente vive causa estranheza. Tem gente que adora, que aprecia, mas tem gente que não gosta, entende? Assim como tem gente que acha lindo o cabelo comprido, tem gente que acha lindo o cabelo curto e vê uma pessoa com cabelo comprido e fala, não gosto. Mas não gosta por quê? Porque não gosta. A pessoa tem o direito de gostar. Eu acho que a gente está vivendo num mundo onde todo mundo quer empurrar tudo a goela abaixo de todo mundo. A gente tem que entender que na nossa individualidade a gente tem todo o direito de não gostar e ponto. Cada um tem as suas razões, as suas experiências, as suas situações mais interessantes e outras menos. E isso forma caráter. Isso forma quem nós somos. Existem pessoas que têm traumas de infância, existem pessoas que sofreram bullying na escola e por esse motivo têm certos bloqueios na vida, não conseguem avançar em certas áreas, não conseguem falar em público, ou... Enfim, isso é a construção da humanidade, isso é a realidade como ela de fato é. Porque se eu quiser agora lutar contra um português que me põe uma barreira porque eu sou brasileira, então eu vou ter que consertar todos os traumas que eu carrego, todos os conceitos que eu fui criando ao longo da minha vida e eu vou ter que ser uma pessoa perfeita. Então é assim que eu penso assim, eu tenho que viver a minha individualidade da melhor forma possível. Eu não vou mudar a cultura de um país, nem a mentalidade de uma pessoa, nem quero gastar minha energia fazendo isso. Então, foi assim que eu sempre lidei até hoje. Mas a verdade é que tu e toda a tua família que quando vieram para cá sempre contribuíram muito para Portugal. Ou seja, tu estás a trabalhar aqui, obviamente estás a viver o teu sonho, estás a construí-lo, não é? Tu estás a ajudar também a tua família, obviamente, todos vocês se ajudam, entre ajudam, mas a verdade é que estão a contribuir para a sociedade portuguesa, ou seja, a contribuir para que nós tenhamos um espaço como o deste, por exemplo, que nós não conhecemos mais nenhum outro com essas características, que é uma coisa bastante positiva, não é? Portanto, tudo isto que acabaram por construir, para mim, neste momento, obviamente você tem as vossas raízes, está no Brasil e de certeza tem lá mais família, mas vocês também são portugueses, ou seja, neste momento já estão completamente inseridos na sociedade, completamente contribuem, não é? Portanto, como eu disse, ter um espaço destes é contribuir, e acho que é muito relevante daquilo que disseste, porque nós acabamos de ser cidadãos do mundo. Porque também há portugueses que estão na França, Suíça, Luxemburgo, são países muito também que vão para lá e certamente há pessoas que vão fazer o mesmo tipo de preconceito com os portugueses. Portanto, acho que de forma geral, independentemente da nossa nacionalidade, cor, o que for, temos que tentar ser pessoas que ajudam, não é? Que a contribuem, independentemente daquela pessoa, da origem da pessoa, e é como disseste, as pessoas mais vão ser mais por todos os motivos e mais alguns. E acho que é realmente um ponto muito relevante este aqui, porque quer queiramos, quer não, o teu percurso até hoje também separou por essas barreiras também se calhar foram surgindo, se calhar oportunidades tuas e das tuas famílias se calhar não foram tão fáceis por causa deste preconceito que existe na sociedade. Claro que isto não estou a generalizar, como é óbvio, porque há muita gente que nós conhecemos que dá a mão a pessoas também que vêm de fora e tudo mais, como aquela senhora que te deu esta oportunidade. Se ela fosse preconceituosa, tipo, nem sequer te ligava, não é? Tipo, portanto, há pessoas, acho que nós estamos a focar também na parte boa, que há pessoas realmente que estão aqui para nos dar a mão, e nós conhecemos muita gente também com um espírito igual ao nosso, que acolhe este tipo de pessoas e se puder ajudar-nos, se pudermos a contribuir, acho que é um ponto muito relevante, não é? Sim, e estás a fazer crescer um mercado aqui em Portugal com o teu negócio, não só fazendo bolos maravilhosos e trazendo o Bake Coffee, mas também com o teu conhecimento enquanto cake designer e enquanto empresária,
E essa também é uma das perguntas que eu te queria fazer, porque tu já deste a entender que és completamente apaixonada pela arte. O teu espaço retrata perfeitamente isso. Todo o teu gosto por decoração e o facto de teres querido fazer arquitetura, design de interiores, a arte está muito presente em tudo o que tu fazes e continua muito presente nos teus bolos e em todas as decorações. Mas como é que tem sido para alguém que começou a empreender sozinha, não é? Porque tu não tens alguém na família que também empreende, pelo menos nesta área, como cake designer ou que tenha um espaço deste género. Como é que tem sido gerir e unir essas duas partes? Ou seja, a parte do teu gosto pela arte e pela culinária, pelo cake design, e depois a parte de gerir o lado mais burocrático do negócio, essa gestão mais prática do negócio, que tu tens, querendo ou não, que tomar decisões, fazer investimentos, como estavas a dizer, vais fazendo mudanças aqui no espaço também. Mesmo na tua presença no digital, vais estando sempre ativa com coleções, mostrando fotos, mostrando vídeos, estás sempre a tentar inovar, tens participado em várias coisas diferentes. Como é que é gerir essas duas partes, sendo que tu ainda continuas a ser a principal confeiteira, não é? Acho que podemos usar esta expressão mesmo estando a falar português de Portugal, dentro da Bake, não é? Tu és a principal responsável da mesma pela confecção. Como é que tem sido essa gestão? Está sendo bastante difícil. Tenho me deparado com muitos muros que são impostos por mim mesmo, né? Porque a gente tem que ter consciência que a gente não pode fazer tudo e que a gente não sabe tudo. Então, a melhor forma de dar a volta a isso é buscar ajuda de profissionais, de pessoas que podem te orientar, buscar conhecimento sempre. Eu observo muito o mercado da confeitaria e eu me apercebo que muita gente dá muita atenção para aprender a fazer receita, aprender a fazer técnicas de decoração e tudo mais, mas esquece que isso é um pedacinho do negócio da confeitaria, que o que compõe todas as outras áreas num negócio como esse é muito mais intenso do que o produto em si. Então, eu tenho buscado conhecimento, tenho tentado me aconselhar com pessoas que sabem muito mais do que eu, pessoas que já fazem acontecer em outras áreas ou até na mesma área. A gente tem que entender que se a gente... Imagina, eu sou a confeiteira. Eu não sou fotógrafa, eu não sou videomaker, eu não sou social media, eu não sou gestora de tráfego, eu não sou contabilista. Então, se eu quero fazer o meu negócio potencializar de alguma maneira, eu tenho que entender que eu não vou poder ser a pessoa que faz a contabilidade, a pessoa que tira a foto, a pessoa que edita, a pessoa que publica, a pessoa que faz o tráfego, a pessoa que... Eu nunca vou poder ser todas essas pessoas. Então, chega um ponto que a gente tem que começar a entender que dá pra gente ser amador até um certo ponto, mas a partir dali tem que começar a investir. E o investimento ele não vai vir com o dinheiro sobrando. Você primeiro pega o dinheiro que não está sobrando, investe, e depois vai entrar o retorno. E as pessoas muitas pessoas entram em contato comigo pelo Instagram, eu quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, e às vezes a resposta que eu tenho para entregar não é o que elas querem ouvir, que é, como eu faço para tirar fotos melhores? Contrata um fotógrafo, mas eu não tenho dinheiro. Mas então você vai continuar não tendo dinheiro enquanto você não se sacrificar, contratar um fotógrafo, melhorar a sua página, para outras pessoas verem que sua foto é profissional, que seu produto é bom, tomar a atitude de comprar e você vender mais. Eu queria fazer um menu, mas não sei como eu faço. Contrata um designer, entende? Faz parceria, pede para parcelar, faz alguma coisa, porque a gente não pode ficar bitolado ali achando que as coisas são lineares, porque não são. Tenta com você poderia fazer isso para mim? Eu pago em 3 vezes. Não trabalho dessa forma. Tenta com outro. Vê quem está começando. Olha, eu sei que você está começando, eu também estou começando, quero melhorar meu negócio, sei que você também quer melhorar o seu. O que a gente pode fazer para a gente contribuir um com o outro? O problema é que as pessoas querem fazer tudo e elas querem ter dinheiro para ter dinheiro. Primeiro você tem que investir. Como é que você vai ter um retorno sem investimento? Então, decisões eu tomo. Sou eu que tomo, erradas ou certas.
É assim que eu vou aprender a gerir o meu negócio e a evoluir. Mas eu tenho total consciência que eu preciso de ajuda, eu tenho total consciência que eu preciso de pessoas para fazerem o que elas são especialistas. Eu sei fazer bolo. Se me deixar sozinha fazendo bolo do jeito que for, eu faço. Agora, manda eu fazer a contabilidade da empresa. Eu não sei fazer isso, eu não sou especialista nisso, entendeu? E as pessoas olham para muitas pessoas que têm se destacado no mercado e elas têm a convicção de que a pessoa faz tudo. E não é assim, gente, não adianta. Você começa a crescer e você começa a ter essa necessidade. Mas não é brincadeira. Não dá para ser um lado com leveza. Uma coisa que realmente que realçar o que tu disseste, que nós também partilhamos essa opinião, que é a parte de nós temos que investir, ou seja, normalmente até digo que ao início eu acho que temos mais prejuízo do que lucro, ou seja, mas nós conseguimos diluir esse prejuízo, ou seja, para não ficarmos sem dinheiro, como é óbvio, nós temos que ir diluindo isso, vai chegar a uma altura que tem aquele ponto de retorno. Eu acho que quando nós traçamos esse ponto de retorno, o nosso negócio começa a virar, ou seja, o investimento vai sempre ser importante. Se nós hoje não conseguimos investir no gestor de tráfego, por exemplo, ou um contabilista e temos que pedir ajuda, nós vamos conseguir depois investir nas profissionais já com dinheiro, sem trocar para os serviços e tudo mais, porque até mesmo nós começamos assim, ainda hoje o fazemos, nós temos parcerias que nos ajudam, que nós ajudamos e que nós juntos estamos a crescer, porque estamos a crescer juntos e isso é realmente muito relevante, eu acho que nós pegar e crescer juntos. Mas há um ponto que eu cá há bocadinho eu corei para também depois trazer para aqui, que é muito relevante, que era quando fizeste aqueles 13 bolos, logo no começo, uma coisa que eu prestei atenção, estava a dizer, que era a forma como tu a preparaste, como tu entregaste, ou seja, não foi só parte da confecção, não foi só o bolo em si, que estava esteticamente bonito e de certeza que a qualidade estava boa, mas a forma como tu embalaste, o lacinho, todos esses detalhes, são esses detalhes que hoje em dia se vê nas coisas que tu entregas. Ainda na Páscoa passada, na anterior, 2023, tu entregaste-nos um ovo que tinha todo esse requinte, tu entregaste uma colherzinha e tudo mais. Tudo isso também são fatores que já estão-te a posicionar de forma diferente. A forma como tu tens também neste negócio hoje, posiciona de forma diferente. E acho que é um ponto muito relevante e posso dizer que nós temos pessoas da tua área que já fizeram uma entrevista connosco, já foram clientes nossas, e que quando nós normalmente pedimos uma inspiração de pessoas do nicho, quase todas falam de si. É incrível. É um feedback que se calhar tu não tens, não é? Mas as pessoas dizem, até isto fez isto, até vez aquilo. São pessoas que têm-te como referência. Isso aí eu acho que para quem está a trabalhar nestes dias mais difíceis, não estás a falar um bocadinho, nós não sabemos muitas vezes que as pessoas nos estão a ver. Mas a verdade é que tudo o que tu fazes, como é muito bem feito, tem impacto. Tudo, na parte do teu posicionamento, tudo flui de uma forma incrível. Ou seja, quem vai à tua página e anda aqui na loja, sendo que este é o teu Instagram, na verdade. Ou seja, é uma comunicação bem marcada. Flui tudo de uma forma, tudo tão bem. Mesmo tu não sendo uma pessoa, por exemplo, mais tímida, como estavas a dizer, não és aquela pessoa tão predisposta a aparecer sempre nas redes sociais, mas tudo o que fazes é de um perfeccionismo e é por isso que tu também estás aqui hoje, porque tudo o que tu fizeste até agora, eu acho que superaste sempre a média. A média normalmente em muita coisa está abaixo do que realmente devia ser a média anormal. E o que tu entregas é algo tão primo e tão delicado. Só aquela questão de tu pedires aos teus tios, não tem ideia de entregar todo esse cuidado, não é? Outra pessoa a qualquer dizia, eu não tenho forma a te entregar. E tu disseste, e tu pensaste, que forma é que eu tenho de entregar? Tu focaste na solução e não no problema, ok? Como é que eu vou conseguir entregar aquilo a estas 3 pessoas? Tu fizeste acontecer. E é isto também que eu acho que é muito relevante, um ponto que para mim é fundamental, fazer acontecer com as soluções que nós temos, que nós temos que investir, o negócio, como estava a dizer, envolve muita coisa, e é difícil nós saber o que é que investir primeiro, mas o facto de tu saberes que precisas de ajuda para colocar neste patamar que estás hoje, de certeza que hoje tu olhas e dizes assim, em termos de faturação, em termos de negócio, eu não estou onde quero estar. Mas a verdade é que eu acredito que na fase inicial do nosso negócio, eu acredito que ainda estás na nossa fase inicial, mesmo com a experiência toda que tu tens, mas olhando para a tua perspectiva de carreira,
acho que está numa fase inicial e acredito que tu daqui a 10 anos para estar ao patamar, faturação, posicionamento, tudo que tu queres estar, tu neste momento tens de pegar o que estás a ganhar e investir. Pegar e investir. E se calhar tu não estás a usufruir do que estás a viver neste momento do teu negócio, tens de trabalhar muitas horas, ainda hoje estávamos a falar em off que tu é o teu dia de folga, mas ainda tens que fazer encomenda, ou seja, tu não pares, não há dias de folga para ti, mas acho que é um sacrifício que nós, empreendedores, temos que fazer quando nós queremos saber qual é que é o objetivo que nós queremos atingir. Que é, neste momento nós temos que estar tudo de nós. Temos que fazer, se calhar, tarefas que se calhar não nos competem, ou seja, tu não esperaste que um fotógrafo tirasse a foto àquele bolo de dia da mãe, tu tiraste a tua foto como sabias, fizeste como sabias, colocaste certeza como sabias, e é fazer isso, é fazer acontecer. Nós esperámos que tu não estavas à espera que do nada que abrisse logo este espaço. Era impossível tu saltares de um lado que tu nunca tinhas feito isto e saltar para este espaço, ou seja, todos estes espaços são necessários e esta evolução eu acho que é realmente importante que as pessoas percebam que cada um tem o seu percurso, cada um tem o seu caminho. E estava a dar um bocadinho que as decisões estão certas ou erradas. Eu, sinceramente, acredito que não há certa e errada nas decisões. São decisões que têm de ser tomadas e quem te disse que a outra ia ser certa? Ninguém sabe. Portanto, são decisões que nós temos que arriscar. E esta parte do que tu sempre arriscaste, sempre naquela... Tu tinhas 50 euros e investias 30. E eu acho que este é o espírito do verdadeiro empreendedor, que é fazer acontecer, porque sabe que o amanhã vai ser um dia que nós vamos tirar este retorno de tudo que estamos a investir, não é? Sim, sem dúvida. Acho que há muitas coisas que nós vamos levar para nós, da tua história, que ainda não sabíamos, apesar de já sabermos algumas coisas, havia muita coisa que ainda não sabíamos, e que com certeza nos vão inspirar muito daqui para a frente e nos vão fazer, já estão a fazer, na verdade, com que admiremos ainda mais, não só o teu trabalho, mas também a pessoa que és, a empresária que és, porque realmente é uma história de superação, mas que tu procuraste sempre as soluções e não os problemas. E acho que a maior parte dos empreendedores, principalmente quando começa, foca-se precisamente no contrário, que é, tem um problema e fica ali a matutar naquele problema sem ir procurar uma solução. E nós também tivemos essa coragem e essa ousadia, que eu acho que é ousado, muitas vezes, de fazer como sabíamos com o que estava ao nosso alcance. E acho que é por isso que também nos identificamos tanto contigo. Por isso, agora, para terminar, gostava de saber se tu nos podes falar um bocadinho de planos para o futuro, porque sei que há muita coisa que ainda queres fazer, há coisas que já começaste, mas que ainda não falaste tanto. Exatamente, falaste tanto, se calhar, como gostaria. Isso pode revelar, como é óbvio, não é? Exatamente. Fala-nos só do que puderes, para dar aqui um spoiler às pessoas do que está por vir, ainda bem. Ok. Eu tenho recebido muitos pedidos de formação. É muito difícil para mim dar espaço, porque quando a gente é um pouquinho conformado, a gente nunca acha que está no nível para fazer aquela coisa. Só que eu costumo ouvir dizer que você tem que entender o que as pessoas estão pedindo para você entregar para elas, como você pode ajudar, contribuir de alguma forma. E eu estou entendendo que as pessoas querem aprender, estou me preparando para também entregar isso da melhor forma possível. Então, os planos futuros é ensinar. Ainda estou trabalhando assim qual vai ser o canal, o meio, a forma, o conteúdo que vai ser entregue, mas eu quero falar muito de arte, que é de fato aquilo que eu amo e que eu domino, mas também quero falar muito daquilo que envolve o empreender, que não é só receita. É duro falar isso, talvez seja duro para muita gente ouvir isso, mas um bolo qualquer pessoa pode fazer. Um recheio de bolo, uma massa amanteigada, um buttercream, qualquer um pode fazer isso. Eu não sou boa, eu não estou sendo entrevistada porque eu sei fazer bolo. Eu estou sendo entrevistada porque eu trabalhei muitas outras áreas no meu negócio que vai muito além de fazer bolo. Vocês viram que eu falei de um curso que eu fiz lá quando eu nem era confeiteira, que é aquilo que me motivou a fazer. Mas tudo que envolve o negócio de confeitaria, que é o meu negócio, é muito além do que fazer bolo. Então, eu queria muito que as confeiteiras pudessem entender, e se for eu a pessoa que vai carregar essa bandeira,
que a gente tem que largar os nossos conceitos pré-definidos de eu tenho um melhor recheio, eu tenho um melhor bolo, o meu bolo é mais molhadinho do que aquele, o meu design é mais bonito do que o dele. Isso é muito relativo. Aquilo que é bom pra mim pode não ser pra você. Você pode gostar de cebola e eu não gosto. Você gosta de manteiga e eu não gosto. Mas eu já gosto de uma coisa que você não gosta e assim vai. Então, assim, ninguém vai ser o melhor do que o outro, porque não existe melhor. Todo mundo gosta de coisas diferentes. Então, qualidade não é uma coisa extra que você vai fazer, porque o mínimo que você pode fazer quando você está vendendo algo para alguém, que você está trocando algo que você faz pelo dinheiro que as pessoas dedicaram tempo para ganhar, se você entrega algo sem qualidade, então você no mínimo não tem princípio. Porque se a pessoa está pagando por algo que você está fazendo, então você é obrigado a entregar qualidade. Então, vamos sair um pouquinho da cozinha, tirar o avental e parar de ficar achando que o seu negócio de confeitaria vai crescer porque você sabe fazer bolo. Você tem que saber muito mais do que fazer bolo. Fazer bolo é muito pequeno perto daquilo que você quer fazer. E é essa mensagem que eu quero trazer. Eu vou começar a ensinar, mas já vou deixando bem claro que eu não vou ensinar receita. Eu vou ensinar muito além de receita, porque eu tenho aprendido isso de forma muito dura, muito sofrida, muito difícil, mas eu consegui entender que eu estou adquirindo muito conhecimento que eu quero partilhar, para que nem todo mundo possa passar por essa fase com tanta dificuldade como eu estou passando. Então, é isso. Vem aí um workshop, vem aí um curso online, vem aí, quem sabe, uma mentoria, quem sabe, eventos de confeitaria, quem sabe, um mastermind, não sei, ainda estou assim, estou sonhando. E este ano, 2024, vai ser um ano também que acredito, como todos os anos tem sido até agora, mas mais... Agora vai subir um pouco o nível. Quem sabe ver aí evento com a Vera e o Sérgio palestrando. Vai ter coisa, olha, eu quero fazer mesmo acontecer, porque quando eu me deparei com uma situação onde eu fui buscar conhecimento em outro evento, e quando a gente sai, é a mesma história da loja. Quando a gente tem acesso a coisas que vão muito além daquilo que a gente vive, a gente entende que tem muita coisa para ser feita. Então, eu detectei que há muita coisa para ser feita, e depois há um time gigante de pessoas que podem contribuir de forma significativa para o sucesso de outras pessoas. E se todo mundo estiver fazendo bem, todo mundo estiver no caminho certo, a gente vai viver numa cidade melhor, a gente vai viver num país melhor, a economia vai melhorar, as pessoas vão melhorar, o nível de conhecimento vai subir, a cultura do país vai elevar. Então, assim, vou começar aqui na Bake, gente, que eu não sei onde eu vou, né? Não sei até onde a gente consegue ir, mas... Mais uma vez, começar com o que tens. É com o que eu tenho. Então, assim, com aquilo que eu já tenho vivido até hoje, eu vou passar para as pessoas, porque eu quero mesmo que o processo delas seja diferente do meu. Porque senão, não vai fazer sentido, né? Com certeza vais conseguir. Nós temos aqui um miminho para ti. Você abrir? Força, ela quer para abrir. Olha, tem o logotipo da Vera, tá me achando. A Vera é estes detalhes. Lindo! Ai, gente, lindo de cheirar. Não cheira a chocolate. Tão bem como cheirei. Cheira muito bem, adorei. E depois temos um cartãozinho de Toda minimalista, toda maravilhosa. Olha, eu te agradeço, de verdade. Eu fico muito honrada, muito honrada. Inclusive, em relação a ficar honrada, eu queria falar uma coisa muito especial, que eu acho que é necessário ser falado. Porque a gente está vivendo um mundo muito, muito individualista. As pessoas, elas têm buscado algo para si próprio o tempo todo. E eu acho que muita gente está perdendo o sentido da vida porque não está fazendo o propósito, não é o seu propósito pessoal, é o propósito do ser humano. Que o nosso maior propósito é contribuir com a vida de alguém. Não é dar esmola, nem dar comida para quem tem fome. Isso aí é a nossa obrigação mínima. É contribuir com o que a gente faz. E quando a gente contribui, a gente encontra satisfação em viver. Quando a gente se movimenta em prol de uma causa que vai além do que é nosso, quando eu falo nosso, nossos pais, isso aí é nosso, isso é normal. Estou falando que vai além do que é nosso. A gente encontra razão em viver, a gente entende o porquê que a gente existe e para que a gente serve. Então, eu queria dar um conselho para as pessoas
que é: comece a honrar as pessoas. Comece a parar de esperar dos outros algo que não é obrigação deles. Saiba que a pessoa pode ter te ofendido um dia, pode ter sido estúpida com você, mas se em algum momento ela fez algo que fez diferença na sua vida, honre essa pessoa. Porque quando você honra a pessoa, a honra não é para ela, é para você. Que eu acho que existe um ecossistema na vida que vai muito além do que a gente só vê. Eu acho que existe um movimento acontecendo. Eu não vou falar termos porque eu não sei o que as pessoas acreditam, mas daquilo que eu tenho vivido, eu entendi que houveram coisas que eu fiz e teve coisas que aconteceram. E eu não posso ser injusta em falar assim: eu só estou aqui hoje porque eu fiz de tudo para estar aqui. Não, coisas aconteceram que nem eu sei explicar, que contribuíram para que tudo viesse a acontecer, para que tudo viesse a se realizar. Então, honrem as pessoas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe de quem a gente vai precisar, e a gente não sabe com que situações que a gente vai deparar. E isso aqui eu tenho certeza que é uma forma de honrar. Eu sei que é um mimo, e para mim é muito mais honroso vocês terem me chamado para participar de um projeto que para mim é muito incrível. Às vezes quando a gente começa um negócio, a gente acha assim: eu sou pequeno, tô começando, não sei o quê, mas para quem tá vendo de fora, do jeito que o Sérgio falou, é algo muito grande. Então, quando vocês me convidaram para vir, eu fiquei assim, falando na linguagem brasileira, eu fiquei me achando. Eu fiquei tipo, o quê? Eu não falando no podcast? Então, o fato de eu ser honrada por pessoas que já estão me honrando, isso só mostra o tamanho do valor dos princípios que vocês carregam. E eu jamais vou me esquecer desse ato, não só do convite, como desse presente, desse carinho. Façam como eles, porque vocês podem olhar para a vida deles. O Sérgio falou que nem ele acreditava nele ainda, e eu acreditei. Eu nunca imaginei isso. Para mim, Sérgio, você era tipo assim: uau, eu vou trabalhar com o Sérgio. Então, para mim é mesmo muito incrível saber que eu estou podendo fazer parte disso de alguma forma. E eu tenho certeza que isso vai crescer muito mais, que vai, assim, muito mais além, porque existe muita verdade no que vocês fazem, existe muito cuidado. E eu me senti todo momento, desde o primeiro contato que eu tive com vocês, muito bem cuidada, muito bem tratada, sempre respeitada e agora honrada. Então, vocês são... eu sou convidado, mas vocês são, para mim, um excelente exemplo. Vocês ainda são mais exemplo do que eu, porque vocês são um casal e vocês fazem de forma mais difícil, que é quando a gente está sozinho, é a nossa vontade, mas quando a gente está em dupla, a gente tem que estar cedendo um para o outro o tempo todo. E o que vocês estão fazendo é um exemplo de superação, de respeito, de convivência, que se as pessoas conseguirem replicar na vida delas aquilo que vocês estão exercendo na vida de vocês, eu tenho certeza que as coisas vão fluir de forma diferente. Então, eu tô doidinha para ver onde vocês vão chegar. Vamos chegar lá juntos. Não, eu tô pensando... Agora eu tô me achando. Mas a verdade é que nós, o que nós dizemos, e também as pessoas que estão ali atrás das câmaras, que o José Nelson que nos acompanham muito, é que nós, se é para crescer, vamos crescer juntos. Não faz sentido nós estamos a crescer e as outras pessoas não. Vamos dar a mão a quem nos apoiar, e isto de honrar é isto, é nós retribuir da melhor forma que nós conseguimos todo o carinho e o apoio também que nos deram, porque é como eu estava a dizer, e estava a dizer bem, que é tu não sabes o impacto quando apostaste em mim, o impacto que estás a ver na vida das pessoas, não é? O impacto de por exemplo, das pessoas virem cá apoiar, que apoiar é estar aqui e ajudar o teu negócio e comprar, as pessoas não sabem o impacto que nós estamos a ter na vida delas. E apesar das pessoas apostarem em nós, quando nós estamos com dúvidas, às vezes viram a chave de muita coisa com um gesto tão simples, e nós às vezes apoiar aquela pessoa que às vezes está no começo pode ser ali o desbloqueio para a pessoa conseguir outros patamares. E acho que é isto, se nós conseguimos ajudar as pessoas, ter impacto na vida das pessoas com pequenos gestos, eu acho que estamos a cumprir o nosso propósito, e depois tudo o que vier, acredito que não fazemos ideia onde é que vamos chegar, se vamos ficar aqui, se vamos ir a um nível maior. Sei que vamos trabalhar para conseguir sempre mais, para também
honrar a nossa família, os nossos valores, as pessoas também que nós conseguimos ajudar e se nós conseguimos impactar mais vidas de forma positiva, nem que seja com esta conversa impactar alguém, nem que seja uma pessoa, Exato. para mim já atingimos o nosso propósito. É verdade. Sem dúvida. Obrigada por teres aceito o convite. Não sabia que tinha sido tão impactante, porque nós já te admiramos há muito tempo, és sem dúvida uma inspiração para nós e sabíamos que aquilo que tu ias trazer ia ter impacto não só em nós, mas sobretudo nas pessoas que vão estar a assistir ao podcast agora ou daqui a alguns meses, alguns anos, nunca se sabe quem é que nós vamos impactar. Mas quero mesmo agradecer-te do fundo do coração por teres aceitado estar aqui connosco e por teres partilhado de forma tão aberta e tão genuína, com base nos teus valores, porque eu acho que muitas vezes nós tentamos esconder-nos um bocadinho, tentamos camuflar um pouco os nossos valores para parecermos... E de encontro com o que a sociedade espera. Sim, exatamente. Estava-me a faltar aqui a palavra. Para ir... para nos camuflarmos um bocadinho mais da sociedade, para estarmos um bocadinho mais dentro daquilo que é esperado. E os teus valores, tal como os nossos, a nível de religião e de fé, nós também acreditamos muito e sabemos que nem tudo chega porque nós damos um passo. Às vezes nós precisamos de acreditar numa coisa maior, seja lá o que isso for, para outras pessoas. Precisamos de acreditar numa força maior que nos ajuda a chegar a algum lado. Portanto, obrigada pelas tuas palavras, meu amor, foste maravilhoso. Eu que só tenho a agradecer, de verdade. É isso, obrigado. Obrigado, Thaís. E pronto, este foi mais um episódio. Um episódio que acho que traz muita história, muitos ensinamentos e de certeza que quem viu isto até ao fim, de certeza que vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas, que se inspirem e que possam contribuir para ajudar os outros. Acho que isso é muito nobre e também é para isso também que estamos aqui a trabalhar. Portanto, por hoje ficamos por aqui, mas também certeza que vem aí próximos episódios também com pessoas também incríveis, assim como a Thaís foi, e vocês podem se inspirar também nas próximas pessoas também que vêm aí.